E aí, pessoal, olha nós aqui de novo para mais uma aula, certo? Hoje a gente vai ver as fórmulas de soma dos termos de uma PG. Lembrando que como a PG ela pode ser finita ou infinita, né? Ela tem essa diferençazinha nas fórmulas, a gente pode usa duas fórmulas para resolver, dependendo se ela é finita ou infinita. E hoje a gente vai ver isso com 4 questões que serão resolvidas. Quero dizer a vocês que se inscrevam, deixem seu like, aquele mesmo negócio sempre. Vamos aí estourar o dedinho do like aí, tranquilo? Para a gente continuar fazendo mais vídeos. Bom, primeira questão bem simples, só para a gente exercitar mesmo a fórmula. Vocês estão vendo o enunciado aparecendo aí, né? E eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: determine a soma dos termos da PG finita, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta e assim sucessivamente até o termo 2 à décima potência. Olha o que está acontecendo nessa progressão geométrica que foi nos dada, hein? Nós temos 2 ao quadrado, provavelmente 2 ao cubo e assim sucessivamente até 2 à décima. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e assim os expoentes vão de 1 até 10. Então ele quer que a gente determine a soma dos termos dessa PG finita. Acaba aqui, ó. A gente já sabe que a soma dos termos de uma PG finita é A1 vezes Q elevado a N, tudo isso menos 1, sobre Q menos 1. Quem é esse N aqui? Quantos termos tem aqui? Bom, nós temos, ó, o A1 é 2. Vamos pegar os componentes que a gente precisa da fórmula. A razão é simples, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 ao cubo é 8. Como a gente já sabe que 2 ao quadrado é 4, ó, 8 dividido por 4 também dá 2. Então a razão é constante, como a gente já sabe, e vai ser 2 aí. A gente tem aqui também agora o enésimo termo, que é o 10, certo? E agora a gente vai pegar esses valores aqui, substituir na fórmula. S10 é igual ao primeiro termo, que é 2, a razão, que é 2 elevado a 10, porque razão elevada a n, razão elevada a n, ó, 2 a 10, tudo isso menos 1, sobre a razão menos 1. A soma dos termos vai ser 2 vezes, vamos lá, 2 elevado a décima é 1024, tudo isso menos 1, sobre 2 menos 1 é 1, então a gente não precisa mais disso aqui não vai dividir por 1, e aí a gente continua, o S10 vai ser, ó, 1024 menos 1 vai dar 1023, então ficou 2 vezes 1023, tudo isso é igual a 1023 vezes 2 vai dar 2046, esse é o resultado da soma dos termos dessa PG finita. Questão bem simples só para começar. Mais uma questão de PG finita para a gente resolver, essa um pouquinho mais elaborada, envolvendo tanto os conceitos principais de PG, o conceito de soma dos termos, mas dentro de uma equação. Diz assim, ó: calcule x na igualdade 10x mais 20x mais reticências mais 1280x, tudo isso igual a 7.650. A questão quer que a gente encontre o valor de x. Mas para isso a gente precisa identificar a PG. Essa PG, a gente pode colocar ela desse jeito aqui, ó. 10x, 20x, reticência 1280x. PG finita, em que nós temos A1, que é o nosso 10x, nós temos a razão, que é, ó, 20x dividido por 10x dá 2. A gente não tem aqui esse cara aqui, ó, o N, porque a PG é finita, mas a gente tem que saber quantos termos essa PG tem. E aqui não está dizendo, ó, tem essa reticência aqui no meio, que está complicando tudo. Outra coisa que a gente tem aqui, a gente já tem a soma dos termos. A soma dos termos é essa daqui, ó, 7.650. Primeiro aqui eu vou utilizar a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Esse AN é o último termo, esse aqui, ó, 1280x. Ele é igual a 1, que é 10x, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1, porque a gente não sabe quem é esse n.
O que é que a gente tem aqui agora? Que 1280x é igual a 2 elevado a n menos 1, e esse 10x que está multiplicando passa para cá dividindo. Dividindo, ó, corta x e corta 0, 128 vai ficar 128. 128 é igual a 2 elevado a n menos 1. Vamos pegar esse 128 e transformar ele em uma potência de base 2, seguindo o princípio dos exponenciais, né? Então a gente vai fazer 128 fatorado, vai dar 2 na sétima, tudo isso igual a 2n menos 1, corta as bases, sobrou pra gente 7 igual a n menos 1, eu já sei que esse menos 1 vai passar pra cá com sinal de menos, com sinal de mais, vai ficar 7 mais 1, 8, eu sei que o meu n é igual a 8, ou seja, a minha PG finita, ela tem 8 termos. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Substituindo todos os valores que a gente tem, 7.650 é igual a 10x, que é o A1, vezes a razão, que é 2, elevado a 8, que é o valor de n, tudo isso menos 1. Não vou colocar nada aqui embaixo, porque Q é 2. 2 menos 1 é 1, não vai influenciar nada. 7.650 é igual a 10x vezes 2 na oitava potência é 256. 256 menos 1, 255. 7.650 é igual a 10x vezes 255, dá isso aqui, ó, 2.550x. Bom, eu já sei que esse 2.550 vai passar para cá dividindo. Então, 7.650 é igual a x. E o 2.550 eu trago dividindo. Corto os zeros. 765 dividido por 55, nosso x vai ser igual a 3. Então, veja o que fizemos. Ó. Saímos da fórmula do termo geral. Através dela encontramos o n que a gente estava procurando, o número de termos da PG. Depois foi que a gente foi aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PG finita. E aí encontramos o valor do x. O nosso x aí na questão é 3. Bom, vamos agora resolver duas questões de PG, de soma dos termos de uma PG infinita. Sabe-se que o primeiro termo de uma PG decrescente e infinita é 1/3, e que a soma dos seus termos é 1/2. Escreva essa PG. A questão já nos deu aí, né, que a PG ela é decrescente e infinita. Então a fórmula que nós vamos usar é limite de n, da soma dos termos de n tendendo ao infinito é igual a 1 sobre 1 menos q. A questão está dizendo assim, ela quer uma PG infinita, a única coisa que ela diz é que o primeiro termo é 1/3. Então a gente tem A1, que é 1/3, mas a gente não tem a razão. O que a gente tem é essa soma dos termos aí, que ele diz que é 1 sobre 2. A fórmula diz assim, Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. Ele disse aí que o Sn é 1/2. Ele é igual a 1, que é 1/3, sobre 1 menos Q, que a gente não tem, que é a nossa razão, que a gente está procurando. Eu vou deixar destacado aqui como é que a gente vai proceder com essa parte aqui do nosso problema. Vamos deixar eles destacados. Vamos pegar ele aqui e separar aqui. Quando a gente tem uma divisão como essa, a gente imagina esse cidadão aqui como se ele fosse uma fração, e aí a gente aplica aquela regra da divisão de frações. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, se era 1 menos Q sobre 1, vai ficar 1 sobre 1 menos Q. Se a gente resolver isso aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, e 3 vezes 1 menos Q vai ficar 3 vezes 1 menos Q. Eu vou até destacar aqui, ó, para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Isso tudo aqui, ó, vai virar isso aqui, ó, 1/2, que é igual a 1 sobre 3 vezes 1 menos Q. Entenderam por que isso daqui virou isso aqui?
separei esse lado aqui, ó, resolvi aqui só para vocês verem o que foi que aconteceu. Apliquei a regra de divisão de fração, né? Transformei o de baixo numa fração colocando 1 no denominador e apliquei a regra. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Inverti a segunda, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 1 menos que, eu não resolvi, eu preferi juntar. 1 meio é igual a 1, e agora a gente resolve isso aqui, ó. 3 vezes 1 dá 3, menos 3 vezes menos que, ou 3 vezes que, 3 vezes a razão, 3Q. Proporção básica, agora a gente aplica o produto dos meios pelos extremos, e aí nós temos 3 menos 3Q vezes 1, dá 3 menos 3Q, que é igual 2 vezes 1 a 2. A gente sabe que menos 3Q é igual 2 menos 3, que o 3 está com sinal de mais, passa com sinal de menos. Nós vamos ter menos 3Q igual a menos 1. Não pode ficar assim. Multiplica essa galera aí por menos 1 só para trocar o sinal. Vai ficar todo mundo positivo, então vai ficar assim, ó. 3Q igual a 1. Q é igual a 1 terço. A nossa razão é 1 terço. Interessante, né? A nossa razão ela coincidiu com o primeiro termo. A questão nos pediu para a gente escrever essa PG. A gente tem o primeiro termo e agora a gente tem a razão. Como é que a gente escreve essa PG? Se a razão ela é encontrada dividindo um termo pelo seu anterior, significa que se a gente tem um termo e a gente quer o próximo, é só a gente sair multiplicando pela razão. Por exemplo, 1 terço vezes 1 terço dá 1 nono. 1 nono vezes a razão que é 1 terço dá 1,27 avos. E assim sucessivamente. A questão diz o seguinte, ó. Um triângulo equilátero tem 10 centímetros de lado. Usando os pontos médios dos lados dos triângulos, obtém-se um segundo e um terceiro triângulo. E assim, indefinidamente. O que ele quer dizer? Ó, se eu pegar o ponto médio de cada um desses lados, ó, e ligar eles, eu formo um segundo triângulo. Se eu vir nesse triângulo aqui de dentro e marcar o ponto médio de cada um dos lados, eu formo um terceiro triângulo. Se eu vir nesse triângulo pequenininho, ó, e montar os pontos médios, ó, eu vou formar um quarto triângulo, e um quinto, e um sexto, e assim indefinidamente. Olha aí a nossa PG infinita, né, se montando. Mas é o seguinte, ele quer que a gente calcule a soma do perímetro dos triângulos. A primeira coisa que a gente vai ter que anotar aqui é o seguinte, ó. Quem é o nosso perímetro 1? Perímetro 1 é o perímetro do triângulo maior. Ele vai ser 30 centímetros. Olha o que vocês têm que observar. Se o próximo triângulo foi construído a partir dos pontos médios de cada um dos lados, eu vou dividir o total. Se eu dividir um lado por 2, e eu estou usando todos os pontos médios, eu divido o total do primeiro perímetro por 2. Então, se no perímetro 1 foi 30, no meu perímetro 1 vai ser 15, ó. Porque eu uso só 5 desse, 5 desse e 5 desse. 5, 5, 5. 15. 15 centímetros. O nosso terceiro perímetro vai ser, obviamente, ó, 15 dividido por 2. Na soma dos termos, a gente vai precisar do primeiro termo e da razão. Dá pra gente montar essa PG só com esses aqui? Dá. A gente pode fazer o seguinte, ó. Dizer que a nossa PG é 30, 15, 15 sobre 2 e assim indefinidamente. Se a gente tem uma PG infinita e a gente tem aí A1, basta a gente encontrar a nossa razão que está resolvida a questão, né? Lembra de como é que a gente encontra a razão? A razão é esse dividido por esse. Quanto é 15 dividido por 30? A nossa razão vai ficar assim, ó. 15 por 30. Eu não posso dividir 15 por 30, mas eu posso simplificar todos eles por 15, né? Se eu dividir esse por 15 dá 1, e se eu dividir esse por 15 dá 2. Olha aí a nossa razão.
Nossa razão é 1/2. Então nós temos, ó, o limite de Sn, quando o nosso n tender ao infinito, vai ser A1, 1 menos Q. O nosso A1 é 30. Sn é igual a 30, que é 1 menos Q. A nossa razão é 1/2. Isso aqui é aquele processo, né? Tirar MMC e tal. Vou deduzir que vocês já saibam como resolver isso aqui, então já vou passar adiante. Quando vocês resolverem isso aqui no denominador, vai resultar isso aqui, ó. A soma dos termos é igual a 30 sobre 1/2. A nossa soma dos termos vai ser igual. Repete primeiro, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar só 2/1, 2. E logo a nossa soma dos termos é 60 centímetros. Beleza, pessoal? Resolvido aí a nossa questão. Só para exercitar. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês. Mais uma vez, pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Foi um prazer estar com vocês até agora e até a próxima. Fui!